Vamos falar agora da trágica guerra do Oriente Médio que tem se intensificado. Pois é, em visita a Pequim, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que a comunidade internacional deve agir com urgência para frear o desastre humanitário na faixa de Gaza. Nosso correspondente, Luca Bassani, é quem traz mais detalhes. Boa noite, Luca. 18 horas e 53 minutos em Munique. O que você traz para nós? China com uma retórica também não tão agressiva quanto a retórica do Recep Erdogan, mas uma retórica também já se imiscuindo na questão da guerra. Como é que você está vendo o desenrolar das questões? Israel, por enquanto, fazendo de surdo e prosseguindo com as suas estratégias. Até quando isso vai gerar uma reação meramente retórica dos outros países? É isso mesmo, Capês. Boa tarde a você, boa semana também a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Hoje, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, recebeu vários ministros das relações exteriores também de países árabes e muçulmanos, exemplo da Arábia Saudita, da Autoridade Palestina, a Jordânia e também a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, obviamente não é um país árabe. E eles dizem que é necessário agir com urgência para frear a catástrofe humanitária que está sendo observada dentro da faixa de Gaza. A China, apesar de ser uma defensora histórica da solução de dois estados, tem tentado se colocar ao lado palestino neste momento, que também assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É importante a gente lembrar que enquanto o Brasil esteve à frente deste principal grêmio das Nações Unidas, não teve êxito, infelizmente, em aprovar nenhuma proposta, mas os chineses, desde que assumiram, prometeram que vão trazer paz ao Oriente Médio, sem explicar ao certo qual é esse plano de ação, quais seriam as medidas tomadas pelo governo chinês para garantir que a paz seja reestabelecida. Nós vemos que eles dizem que é necessário ter o maior cuidado possível com a população civil, abrir os corredores humanitários, fazer com que essas pessoas doentes em vários desses hospitais sem energia sejam transferidas em segurança, ao mesmo tempo em que o conflito não se espalhe para outras regiões do mundo, não só do Oriente Médio, mas também do mundo. Afinal, a China sabe da importância estratégica e comercial que tem o Oriente Médio para a economia global, não só na produção de commodities energéticas, mas também por ser uma rota, utilizada muitas vezes pelo canal de Suez, que não é muito distante da faixa de Gaza, para chegar as suas mercadorias até a Europa. Então, os chineses sempre pensam 1 ou 2 passos à frente e acreditam que essa postura de tentar mediar vai ser benéfico também para as suas pretensões geopolíticas globais como a maior economia do nosso planeta nos próximos 10 anos. Como eu já disse, eles não especificaram como que esse plano emergencial deve ser colocado em prática, como que os palestinos devem ser ajudados, mas nós sabemos que tudo isso envolve o desenvolvimento econômico da faixa de Gaza, uma vez que a guerra termine, que tudo seja reconstruído e que as pessoas que lá vivem e que ficaram 17 anos sob a ditadura do Hamas sem oportunidades de crescimento e desenvolvimento social possam fazê-lo, evitando assim o crescimento de novos radicalismos. Agora, meu querido Luca Bassani, enquanto você falava, nossa produção mostrava algumas imagens do hospital de Al-Shifa, com uma correria de pessoas entrando ali, e essas imagens foram exibidas ali, e o porta-voz do exército israelense, o major Roni Kaplan, estava ali mostrando, parabéns à nossa produção, sempre muito atenta, e ali é o seguinte, daqui a pouco vai aparecer algumas imagens de reféns ingressando nesse hospital. E, é claro, o exército israelense está, nesse momento, está justificando a ação, a incursão terrestre na tentativa de localizar reféns. Agora, a BBC, British Broadcast Company, que é a rede de notícias oficial da Grã-Bretanha, fez uma pesquisa independente e não apontou a existência de instalações militares do Hamas, mas um nódulo ali em que foram encontradas algumas armas, algumas metralhadoras. Então, haveria algum tipo de falha da inteligência do exército israelense? E como é que isso está acirrando? Porque nós vamos falar também, daqui a pouco, de bebês prematuros que foram retirados do hospital Shifa. Eu vou te perguntar na sequência. Mas veja, foi uma ação em que o nível de desgaste sofrido por Israel perante a comunidade internacional não compensou
nenhuma vantagem estratégica na entrada daquele hospital. Pegaram o quê? 2, 3 metralhadoras e ainda a BBC contestando que algumas delas pudessem ser plantadas pelo exército israelense. Esse, se não me engano, é o Rony Kaplan. Nós tentamos entrevistá-lo, ele não dá entrevista, nós estamos tentando uma entrevista com o Jonathan Kurnikos, que é outro porta-voz oficial do exército israelense. Mas eu queria ouvir você, porque mais que qualquer porta-voz, você tem um amplo conhecimento geopolítico e parabéns pela sua matéria sobre o palácio abandonado do Saddam Hussein, que eu estou acompanhando no YouTube, sobre a sua ida ao Iraque. Mas eu quero ouvir você sobre essa questão. Obrigado, Capês, mais uma vez, sempre muito gentil as suas palavras. A gente vê que o Hospital Al-Shifa, apesar de ser o maior hospital da faixa de Gaza, não há ainda evidências concretas que estava sendo utilizado como a base militar do Hamas. Há outras estruturas civis que sim, há comprovações, exemplo de algumas mesquitas, algumas escolas, ou até mesmo nas proximidades desses domicílios, dessas áreas civis, onde obviamente você não pode ter estruturas militares. Então, há sim a utilização do Hamas dessas estruturas civis para sua máquina de guerra, mas o Hospital Al-Shifa, especificamente, ainda não há nenhuma comprovação nesse sentido. Inclusive, esses vídeos que o Exército de Israel publicou, muitos deles mostram supostos reféns vindos de Israel, cidadãos israelenses e de outros países, que foram levados para serem atendidos inicialmente dentro deste hospital, muitos deles feridos, né? Lembrando que o atentado terrorista também fez com que várias pessoas fossem levadas feridas diretamente para a faixa de Gaza como uma espécie de triunfo de guerra, como uma espécie de troféu para negociações futuras. Então, Israel tem essa dificuldade de construir essa imagem de que o Hamas está mesmo utilizando essas estruturas civis para fazer a sua máquina de guerra. Nós sabemos que o Hamas é muito cruel, ele faz sim esse tipo de utilização, mas é necessário trabalhar sempre com a verdade. E a BBC, que é uma das fontes britânicas mais confiáveis, ainda não comprovou, mas tudo pode acontecer. Vale lembrar que a guerra ainda está em curso. O fato de vários jornalistas internacionais imparciais não conseguirem entrar na faixa de Gaza diretamente, isso afeta na verificação de algumas notícias e por isso a gente vai ter a confirmação disso no futuro. É sempre importante a gente fazer tudo com transparência para a nossa audiência, para não tentar induzir ao erro e fazer a análise dessa guerra da maneira mais sóbria possível, afinal uma tragédia humanitária, seja para israelenses, seja para palestinos. Exatamente, ninguém está comparando um exército profissional, forças regulares de defesa de um Estado democrático, com um grupo terrorista que invadiu Israel em 7 de outubro e praticou aquela chacina toda, aquela vergonhosa chacina contra crianças, adolescentes e pessoas idosas. Mas é claro que nós estamos aqui para apontar se houver excessos que existem, nós temos obrigação de debater e aguardamos sim Jonathan Kurnikos, que é o porta-voz também, não é o Rony Kaplan, mas ele pode nos atender e ver a versão do exército israelense. Nós estamos aqui para apresentar fatos e debater em cima de fatos concretos. Agora eu queria também ouvir você, porque nessa operação que ocorreu no hospital de Al-Shifa, e nós estamos aqui para debater isto também, mais de 30 bebês prematuros foram retirados do hospital. Inclusive, eu vi as imagens deles. Realmente são imagens chocantes se a produção tiver. Para onde eles foram levados e quais são os próximos passos? Olha, Capês, é uma notícia boa em meio a tantas tragédias. Nós sabemos que o Hospital Al-Shifa, assim como outros hospitais da faixa de Gaza, não tem mais acesso à energia elétrica. E grande parte dos geradores que dependem do fornecimento de combustível também não estão funcionando. Então, muitos dos bebês prematuros que estavam em incubadoras e outros doentes que necessitam de máquinas para conseguir sobreviver, já começaram nesse processo de transferência para a fronteira de Rafah com o Egito e depois ultrapassarão a fronteira para serem diretamente tratados pelos médicos egípcios e pelas agências humanitárias que estão lá em peso cuidando dos doentes. Então, 30 bebês foram transferidos, calculam que cerca de 291 pessoas feridas ainda estejam no hospital de Al-Shifa esperando esse traslado de maneira segura, afinal, parte de algumas estradas estão comprometidas, não há uma segurança completa, então é necessário fazer esse caminho, esse passe livre para essas pessoas e que o transporte ocorra de maneira tranquila. É uma notícia positiva. Israel também disse que o fornecimento de combustível de dezenas de milhares de litros vai começar a chegar de maneira diária, apesar da ONU dizer que esta quantidade não é o suficiente para o funcionamento regular de todas as instalações,
já é algo positivo se nós compararmos o que foram esses primeiros 40 dias de guerra, esperando sempre que todos os reféns sejam libertos de maneira imediata. A gente deseja isso e vários líderes fazem esse apelo, assim como, eventualmente, as hostilidades acabem e Israel e as agências internacionais, conjuntamente com a ONU, os países árabes nessa coalizão, possam reconstruir a faixa de Gaza para dar dignidade àquela população que por lá vive também. Luca Bassani, você tem alguma informação sobre o andamento de uma possível negociação para a libertação dos reféns israelenses, envolvendo aí o apoio do Catar, do apoio do Egito ou de países árabes moderados em troca de um cessar-fogo, ou um cessar-fogo de 3 dias, parece que eu vi alguma coisa nesse sentido, ou numa troca, um swap entre prisioneiros palestinos e os reféns israelenses. Como está isso? Israel já respondeu, não quer fazer? Como é que anda essa questão da negociação? Ela é uma prioridade ou a prioridade é a eliminação do Hamas? Olha, Capês, nós escutamos uma série de rumores desde a quarta-feira passada e, segundo o que dizem fontes norte-americanas e catares, ou seja, um lado que apoia Israel e outro lado que é muito influente com o Hamas, nós podemos ter a liberação destes reféns, cerca de 50 reféns, já nesta semana, por volta aí da quarta, quinta-feira. Eles estariam negociando uma trégua de 3 dias, ou seja, finalização das hostilidades por 3 dias para que toda a ajuda humanitária possa entrar na faixa de Gaza e, eventualmente, a população possa ter um certo fôlego, ao mesmo tempo em que alguns prisioneiros palestinos que estão em Israel também seriam libertos. Não se sabe ao certo quem são essas pessoas, se são pessoas ligadas diretamente ao Hamas ou se são palestinos genéricos, né, pessoas que foram presas simplesmente por outras ações, e também se elas vão retornar a Gaza, porque uma coisa é elas estarem numa prisão israelense sendo prisioneiros, outro fato é elas terem liberdade e estarem na faixa de Gaza, que é uma zona de guerra. Então todos esses detalhes vão ser ainda revelados para a imprensa. Os Estados Unidos têm se empenhado por isso, porque há uma cobrança interna também da população americana, principalmente a parte mais progressista, mais da esquerda, que os Estados Unidos não tomem uma posição de ajuda incondicional a Israel no momento em que essas imagens tão fortes da faixa de Gaza chegam ao alcance de todos. Isso tem um efeito direto na campanha eleitoral e o presidente norte-americano Joe Biden sabe disso, assim como o secretário de Estado Antony Blinken, que fez uma viagem, foi mal recebido e agora tenta fazer o possível para minimizar as perdas no aspecto político interno norte-americano. No momento em que esse alemão que não sai da minha cabeça me lembra de eu falar que são 15 horas e 5 minutos, e o alemão que não sai da minha cabeça não é nenhum problema na minha memória, é apenas alguém da produção que está aqui, meu amigo alemão, que me alerta o tempo todo disso. Luca Bassani, eu queria fazer uma última pergunta. Nossos debatedores aqui estão ávidos para discutir toda essa questão, estão preparados, inclusive. Há alguma previsão? Israel só vai parar depois de atingir os seus objetivos. Há alguma previsão de quando essa guerra horrorosa, iniciada por um ataque do Hamas, claro, essa vai acabar? Quando Israel poderá atingir os seus objetivos de neutralização do Hamas? Quando se sabe que muitos dos terroristas vão tirar o uniforme e se misturar no meio da população. E que ações como essa do hospital e outras, já são 12 mil civis palestinos mortos, dizem 5 mil crianças, nós não temos como aferir, são dados que chegam pela imprensa. Isso vai criar a semente do ódio, que vai alimentar o rancor e a formação de grupos terroristas no futuro por muito tempo. Então, vamos dizer assim, o objetivo imediato dessa operação, que é a neutralização do grupo terrorista e seus mandantes que orquestraram o ataque terrorista. Quando vai ser cumprido? E é claro, se os líderes do Hamas, que estão com fortunas de mais de bilhões de dólares, vivendo confortavelmente no Catar e em outros países árabes moderados, serão de alguma forma incomodados. Ou se vai sobrar mesmo para aqueles que são simplesmente usados como massa de manobra, achando que vão morrer e ir para o abraço de virgens no paraíso. Olha, Capês, essa diferenciação que você faz da guerra, ela é muito propícia. É importante mencionar que o conflito Israel-Palestina, ele é de muitos anos atrás, mas ao mesmo tempo nós temos que esta guerra começou sim por um ataque terrorista indiscriminado pelo grupo Hamas no dia 7
de outubro. Então, uma resposta israelense que é uma cobrança da sua própria população para que eles não tenham que viver constantemente com o medo de um grupo terrorista nas suas fronteiras realizando ataques semelhantes. No que diz respeito à finalização desse conflito, nós sabemos que Israel tem 2 objetivos muito claros: a recuperação do maior número possível de civis com vida, de reféns com vida, assim como a eliminação do grupo terrorista Hamas, ou pelo menos da sua estrutura administrativa política dentro da faixa de Gaza. Como você bem disse em outras participações minhas aqui, eliminar o Hamas, que trata de ideias fundamentalistas, terroristas, de uma vez por todas, com tantos líderes espalhados pelo mundo, é muito difícil. Mas retirar a administração político-militar do Hamas da faixa de Gaza, isso é possível e é um dos principais objetivos de Israel. Eu acredito que eles falam muito sobre essa janela de legitimidade, até quanto tempo a comunidade internacional, os países, até aliados de Israel, não vão pressionar para que as ações militares se finalizem. Falam entre mais 2, 3 semanas, mais ou menos 2 meses de guerra, mas é algo difícil de se afirmar. Afinal, não sabemos ao certo o que está passando por lá. Todos esses dados relacionados aos mortos, a quantas pessoas deslocadas, são estimativas. Obviamente que o sofrimento é grande, há muitas pessoas mortas sim, há muitos civis que perderam sua vida, mas cravar com certeza se foram 4 mil, 5 mil, se são 100 mil pessoas deslocadas, 200 mil, isso é muito difícil da gente fazer aqui com 100% de garantia, porque se trata de uma região das mais perigosas do mundo e o passo da verificação é sempre muito complicado por lá. Ô Luca, nós estamos com a nossa querida entrevistada, Fênia Zohar, que vive há 40 anos em Israel, e daqui a pouco nós vamos iniciar um bate-papo com ela. Mas eu não posso dispensar você, porque debatedores que querem fazer perguntas a você. Eu pediria só que, como a nossa entrevistada já está aguardando, você pudesse ser bastante sintético. O nosso querido professor Acácio Miranda quer fazer uma pergunta. Acácio, eu só vou fazer uma última, ele vai ser bem rápido, ele prometeu. Sim. Ô Luca, uma coisa só que me intriga. Essa guerra começou agora com o ataque terrorista do Hamas, mas ela vem se arrastando desde 15 de maio de 1948, o dia da criação do Estado de Israel. No dia seguinte começou a guerra, a meu ver, por um absoluto erro de avaliação dos países árabes, e prosseguiu com 67, 73, e ataques terroristas, ocupação. Então é uma guerra em que, a meu ver, os árabes erraram mais, mas tem erros dos dois lados. Eu queria te perguntar uma coisa. Na Cisjordânia, não tem Hamas, ou tem pouco Hamas. E lá, por que a situação não se estabiliza? Por que Israel continua proliferando assentamentos de colonos, alguns deles radicais, que estão sendo armados para atacar a população palestina que está lá? Evidentemente, estão se formando também grupos de resistência por ali. Existe mesmo um obstáculo à paz, e esse obstáculo provém dos dois lados? Claro, os árabes nunca perdendo uma oportunidade de perder uma oportunidade. Mas, por outro lado, esses assentamentos, qual o risco deles de provocar a criação de grupos terroristas também terríveis na região da Cisjordânia e arrastar mais apoio do todo mundo muçulmano no redor? Inclusive Indonésia, que nem árabe mas é muçulmana. Pois é, Capês, a gente vê que a questão dos assentamentos ilegais, isso é considerado pelas Nações Unidas, dos colonos israelenses na Cisjordânia, né, o chamado em inglês West Bank, é um grande entrave para o nascimento do Estado palestino. E nós sabemos que isso tem a ver diretamente com a política interna de Israel. Em outras ocasiões, com governos um pouco mais moderados do que essa coalizão bastante ortodoxa do aspecto judaico que temos atualmente com Benjamin Netanyahu, esses assentamentos não aconteciam de maneira tão frequente, mas durante os últimos 5 anos, 10 anos, até porque Bibi Netanyahu ficou fora do poder por 2 anos, mas desde o ano 2010 está na chefia do governo de Israel. Então isso acontece de maneira frequente como um objetivo de postergar a paz e dificultar o nascimento da nação palestina. Ao mesmo tempo em que há uma culpa de Israel, há uma culpa palestina. O Fatah, o grupo que administra a Cisjordânia, liderado por Mahmoud Abbas, é um grupo extremamente corrupto, uma liderança que não é confiada, não tem a confiança nem da sua própria população, e acabam utilizando do dinheiro enviado para ajuda humanitária e de toda essa estrutura pouco democrática do Estado palestino para enriquecer os seus próprios aliados e as suas próprias famílias, pensando sempre nas questões individuais acima do bem-estar de todos, que seria a criação de fato de um Estado palestino. Então, a gente vê que enquanto essas duas lideranças estiverem na frente, o nascimento da Palestina será muito pouco provável. Exatamente. E o Hamas, ele contribui cada vez mais
para diminuir a fé de 75% da população de Israel, que não se alinhava com ações mais à direita, ortodoxas, intransigentes, dessa ultradireita radical conservadora de Israel, não se alinhava, mas a cada ação como essa do Hamas, que propicia que os corruptos na liderança dos palestinos se locupletem às custas da população e fortalece um sentimento anti-palestino no seio de Israel, inclusive de grande parte da população que apoia o processo de paz de dois estados soberanos. Meu querido Acácio Miranda, a sua pergunta, Luca, mais sintético, porque senão a Fânia vai nos deixar. Por favor. Luca, vamos lá, prazer revê-lo. Quando nós falamos sobre a solução que se dará no pós-guerra, nós falamos sobre eventual eliminação do Hamas, nós falamos sobre a recuperação dos reféns, mas há uma questão territorial sobre a qual não tem se falado tanto. O que você acha que Israel fará com a faixa de Gaza? Israel fará diretamente a gestão daquele território, fará uma gestão compartilhada com uma autoridade palestina ou até uma terceira solução que eu não consigo pensar sobre ela? O que você pensa sobre a gestão daquele território no pós-guerra? Olha, Cássio, a gente vê que do aspecto da segurança, Israel já disse que quer tomar as diretrizes relacionadas ao controle militar de tudo que se passa dentro da faixa de Gaza. Mas eu acredito que do aspecto administrativo, político, isso carece de legitimidade, considerando que é um território com mais de 2 milhões de pessoas, quase todos eles árabes muçulmanos. Então será necessário, sim, a divisão do poder e a utilização de uma coalizão de países árabes ou países muçulmanos que possam realizar isso de acordo com aquilo que Israel determinar no aspecto da segurança. Lembrando que Israel faz a segurança já de várias regiões dentro da Cisjordânia, e essa é uma reclamação dos palestinos, mas de fato acabou trazendo um pouco mais de paz se nós compararmos com a situação de Gaza. São problemas para o futuro. Acredito que nas próximas participações podemos falar disso mais profundidade, mas não quero tomar mais o tempo de vocês. Sempre um prazer estar aqui também falando com todos. Muito obrigado, Luca Bassani, e esperamos que você também volte com alguma coisa da Ucrânia assim que a Rússia tomar a região de Kherson e Odessa, porque ao que tudo indica é o que vai acontecer. A atenção do mundo foi toda para o Oriente Médio e os bombardeios, mísseis Iskander, estão sendo usados aqui sem cobertura da imprensa, mas o seu olhar atento certamente nos trará. Muito obrigado, Luca Bassani, uma boa noite para você.